Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Ele nessa noite, porque Ele merece. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Que Deus abençoe. Lembrar você, do menor ao maior.
noite a todos, boa noite a todas, a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que o amor de Deus ele te envolva, que você se sinta abraçado, que você se permita ser abraçado por esse Deus tão generoso que morreu na cruz por mim, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Esse Deus que é um Deus de dádivas, um Deus que te ama e cuida de você a cada dia. Que o Senhor possa te abençoar. Mais uma vez é uma alegria nós estarmos aqui hoje, na terça-feira, dia 16, junto com você, e por você estar permitindo eu estar com você. Que você possa ser abençoado, que você possa ser guardado, protegido, e que o Senhor use a nossa vida, e do mesmo jeito que Ele tem usado sempre, para abençoar você, para me abençoar, porque a palavra que nós ministramos é a palavra que Deus fala em primeiro lugar em nosso coração. Que o Senhor te abençoe grandemente, que a gente esteja junto, numa comunhão, no mesmo espírito, o mesmo sentimento, servindo ao nosso Deus, em nome de Jesus. Antes da gente orar por esse momento, que é um momento que eu considero importante, é o momento das ofertas, dos dízimos, onde alguns de vocês o fazem neste momento, e vocês fazem o depósito, vocês fazem a transferência em nossas contas. Mas antes de eu falar sobre dízimo, orar, na verdade, por você hoje, eu quero te dar um recado bastante importante. Eu queria que você prestasse bastante atenção e, se possível, você divulgasse isso para as pessoas. No domingo passado, domingo agora, no dia 14, algumas pessoas ficaram com dúvida quando, no início do culto, no início do louvor, existia uma informação que o culto foi gravado numa outra data. Deixa eu explicar uma coisa para você. Algumas pessoas acharam que todo o culto foi gravado e que se tratava de uma reunião antiga, de um culto antigo. Não é isso que está acontecendo. Mas por conta do decreto do governo do estado de São Paulo e por conta de um decreto da prefeitura de São Bernardo do Campo, que na segunda-feira teve a sua validade, teve o seu início, nós achamos por bem, nos cultos de domingos, aos domingos, não juntar toda aquela turma aqui do louvor, os músicos, o pessoal da dança, e só nós, pastores, estarmos aqui abençoando você, trazendo uma palavra para você. Portanto, o nosso louvor, nós estamos aproveitando louvores de momentos anteriores, para que a gente possa juntar com a nossa palavra, que é sempre uma palavra inédita. Portanto, domingo agora, no dia 21, o pastor Ivaldo estará aqui, abençoando você, abençoando a minha vida. E talvez você veja lá no domingo, culto gravado, mas é só apenas o louvor. Isso para que também alguém que assistindo o nosso culto, não pense, poxa, mas nós estamos vivendo uma questão do decreto, uma questão do decreto do governo, do estado, decreto da prefeitura, e eles estão desrespeitando. Então, só para que vocês saibam, por isso dessa informação que o culto foi gravado anteriormente. Nós estamos aproveitando o momento de louvor, o momento antigo, e estamos usando para abençoar você, tá bom? Dito isso, eu quero orar por você. Quero pedir para que Deus abençoe a tua vida, agradecer você, porque o nosso coração existe de verdade, você pode ter certeza, essa gratidão, porque você tem sido generoso, porque você tem sido fiel, porque você tem entendido que nós realmente precisamos do recurso para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus, para que as coisas voltadas à nossa comunidade aconteçam, e você tem sido fiel, você tem sido generoso. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, porque você tem sido assim, você irmão, você minha irmã, você que tem feito a tua transferência em nossas contas bancárias, você que vem aqui nos dias de semana, e às vezes nós nos encontramos, batemos um papo rápido. Eu quero agradecer a Deus pela tua fidelidade, e a nossa oração, como pastores, como irmãos, como amigos, é que o Espírito Santo de Deus, Ele abençoe você, que o nosso Deus, Ele abençoe você, a tua casa, os teus projetos, o teu negócio, você que trabalha fora como profissional, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que Deus Ele faça você romper na área financeira a cada dia.
Que o Senhor esteja com você, que o Senhor abençoe você, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Eu quero orar então nesse instante. Hoje eu também não destaquei nenhum texto na palavra de Deus, mas eu sei que tudo que eu falar aqui, tudo que eu disser aqui, eu só tenho alguma coisa no final a dizer. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua compreensão. Nós estamos, como eu sempre digo, desde 15 de março, sem poder cultuarmos juntos aqui no nosso ambiente, mas você tem sido um cristão ponta firme, que tem nos abençoado, que tem abençoado essa comunidade. Eu só tenho que agradecer você como pastor. Eu sei que o pastor Ivaldo carrega no coração essa gratidão, porque ele também se expressa demonstrando essa gratidão, e que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, mais uma vez nós estamos diante do teu altar. Mais uma vez eu falo contigo, com o meu coração alegre, com o meu coração feliz e com o meu coração agradecido pela atitude, pelo gesto, pela compreensão e pelo entendimento que os nossos irmãos têm tido nessa casa. Pastor Ivaldo, toda vez que ele ministra, toda vez que nós falamos, nós sempre gostamos de enfatizar, deixar claro que isso tem a ver conosco, que somos membros dessa comunidade, que o Senhor tem nos abençoado. É lógico, Senhor, que aqueles que nos abençoam, aqueles que querem doar do seu recurso, logicamente que nós receberemos com um melhor e bom coração para que a gente possa administrar e fazer o melhor usufruto nesta obra, para abençoar outras pessoas. Que o teu bom Espírito, Senhor Jesus, esteja com cada um desses teus filhos que assim têm procedido, e que jamais venha faltar do teu cuidado, das tuas mãos sobre nós. Eu oro te pedindo agora por todos os dizimistas, em favor de todos os ofertantes, e oro também em favor do recurso levantado, que as tuas mãos e que a tua bênção seja sobre nós. Eu oro no nome do Senhor Jesus e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos abençoar. Como nós sempre dizemos, aqui estão abaixo aparecendo os dados das nossas contas, do Bradesco, do Banco do Brasil, e que esses amados que assim o fazem nesse momento, eles possam ser abençoados pelo Senhor também, em nome de Jesus. Amém, amém. Só lembrando você que o Bradesco, do meu lado esquerdo, é onde então nós temos o nosso Pix, cadastro no Banco Pix, no Banco Bradesco do Pix, e você que tem um cadastro, você consegue fazer a transferência. E o Banco do Brasil é uma outra conta que nós temos também, tá bom? Que Deus abençoe você, é o meu desejo em nome do Senhor Jesus. Agora hoje eu quero ler o Salmo 34. O Salmo 34, e eu vou ler do verso 12 até o verso de número 14, quando Davi, ele nos traz uma informação bastante consistente em relação a nós buscarmos a felicidade, e ele traça uma linha reta com alguns procedimentos onde nós podemos alcançar essa felicidade. E o texto, no capítulo 34, no verso 12, Davi ele faz uma pergunta: quem de vocês quer amar a vida? E quem de vocês deseja ver dias felizes? É uma pergunta que ele faz. E no verso 13 ele responde como nós podemos alcançar esse objetivo e essa meta. E ele diz o seguinte: guarde, a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É isso que Davi, ele nos coloca, ele nos apresenta. E pensando nesse texto, pensando nesta fala de Davi, eu quero falar um pouquinho quando o nosso falar e as nossas ações, elas carregam o poder de impedir que nós sejamos felizes. Isso pode acontecer, pastor? Pode. Pode acontecer, e nós temos que tomar cuidado em relação a isso.
Quando o homem, vivendo no paraíso, quando Adão e quando a sua esposa Eva, eles tinham tudo aquilo preparado por Deus a eles, vivendo naquele lugar, e diante de um fato que os levou a pecar, ou pecarem, algumas coisas tiveram consequências por conta deste pecado. E uma das coisas que é gritante, como consequência dessa demanda de pecado de Adão e de Eva, foi que com o pecado, além daquilo que eu disse no domingo da morte, mas com o pecado veio também um existir com sofrimentos. O que aconteceu foi que a consequência, uma delas do pecado, foi o sofrer humano, a sofreguidão com a vida. Quando a gente olha o texto de Gênesis, no capítulo 3, onde existe essa história, onde está narrado este momento, no capítulo 3, no verso 16 de Gênesis, o verso 17 e o 19, o 18 eu vou pular, o verso 16 diz assim, Deus falando para a mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ou seja, existia um sofrer que foi multiplicado por conta do pecado. Com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O verso 17, bem no comecinho, aliás, o verso 17 inteiro, e ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, na qual lhe ordenara que não comesse, olha o que aconteceu, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E no verso 19, pulando 18, diz assim, com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, com sofreguidão, com suor, com sofrimento. É isso que está sendo dito, visto que dela foi tirado. Você vai voltar para a terra porque você foi tirado dela, porque você é pó e ao pó voltará. Portanto, gente, viver é sofrimento. Portanto, viver é dificultoso, e não é raro, às vezes, esse exercício ser um exercício de dor, um exercício de angústia. E eu digo a você que, às vezes, nesse sofrer, nessa vida, nessa luta, nesse existir humano, às vezes parece que existem situações que elas são situações totalmente intransponíveis, difíceis de administrar, são situações que, na verdade, são insuportáveis. E eu poderia nomear muitas dessas situações, mas eu acredito que você, como um ser humano, você como uma pessoa viva, você sabe do que eu estou falando. E quando a gente pensa na nossa vida hoje, quando a gente pensa no que estamos vivendo hoje, desde o ano passado, a vida ela se tornou difícil para muitos de nós. A vida ela se tornou difícil para mim, ela se tornou difícil para você. Em alguns casos, de algumas pessoas, ela se tornou muito mais difícil, porque neste mundo pandêmico, neste mundo de pandemia, desde o ano de 2020, tem sido difícil existir, tem sido difícil viver. Eu digo isso pensando na questão da saúde, eu digo isso pensando na questão da saúde física, essa insegurança, este medo, esta dúvida,
esta incerteza de que a gente vai ser tocado, que a gente vai ser acometido por essa doença. Se isso acontecer conosco, qual vai ser a reação do nosso organismo frente a isto? Eu também digo isso em relação à nossa saúde da alma, à nossa saúde psíquica, à nossa saúde espiritual. Quantos que têm adoecido diante disto que está acontecendo? Eu digo isso também pensando na nossa saúde econômica, na nossa economia, ou seja, tem sido difícil viver neste momento, e muitos têm vivido muitas dificuldades, e por conta disto, por conta dessa situação, por conta dessa realidade, muitos são tentados a murmurarem contra Deus, muitos são tentados a blasfemarem contra Deus, muitos são tentados a se irritarem contra Deus. E não é raro, às vezes, nós encontrarmos pessoas e conversarmos com elas, onde nós encontramos pessoas amaldiçoando tudo e a todos por conta de uma situação não fácil de equilibrar-se ou de administrar. Isso que nós temos visto. Agora, o grande problema, a grande dificuldade, é isso que eu quero propor hoje aqui para você e falar sobre isso com você, quando as nossas ações, quando as nossas falas, quando aquilo que nós trazemos à baila mundo fora, sendo por palavras, sendo por atitudes, isso acaba destruindo a possibilidade de nós sermos felizes. E por conta disto aqui, o grande problema é que nossa fala e as nossas ações, elas carregam um poder de destruição. Em primeiro lugar, destruição de nós mesmos, porque a nossa fala, aquilo que nós trazemos à baila sempre, isso pode nos destruir os nossos sonhos, destruir as nossas forças, aniquilar nossas forças e, além do mais, destruir aquelas pessoas, os sonhos delas, as forças das pessoas, ou a força das pessoas que vivem ao nosso redor. Isso pode acontecer. Sabe, gente, eu acredito que em momentos de dificuldades, nós temos que nos policiar. Em momentos de dificuldades, nós temos que nos cuidar. Em momentos de dificuldades, nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos. Como diz o salmista, coloca um vigia em meus lábios, em minha boca, para que a gente não proceda e para que de nossos lábios não saiam palavras de maldição, palavras que nos causarão tristeza, que nos causarão arrependimento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que nós estamos falando, nós só estamos falando porque nós deixamos que aquilo crescesse dentro de nós e aquilo fosse crescendo, uma raiz de amargura aqui, outra raiz de amargura acolá, e as coisas vão chegando, vão entrando dentro da gente, a nossa mente, ela vai trabalhando sempre nesse sentido, e o nosso coração, quando nós olhamos para ele é um coração carregado de coisas ruins, e porque ele é carregado de coisas ruins, a gente coloca para o lado de fora aquilo que nós temos dentro de nós. Por exemplo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, no verso 34 e no verso 35, o Senhor Jesus, quando Ele está tratando com religiosos, pessoas que deveriam serem aquelas que trouxessem palavras boas, palavras abençoadoras, o Senhor Jesus os chama de raça de víboras. Como que vocês podem ser maus e dizer coisas boas? E aí Jesus, ele diz no verso 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca coloca para o lado de fora aquilo que eu tenho como essência dentro de mim. A boca fala o que está cheio o coração. E é lógico que esse coração que Jesus fala é a nossa mente. É aquilo que nós permitimos entrar dentro de nós. É aquilo que nós permitimos habitar em nós. E aí Jesus diz assim, o homem do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem do seu mau tesouro tira coisas más. E quando eu estava pensando nisto,
Olhando para esse salmo de Davi, que é um salmo de Davi, Davi nos mostra o quanto é preciso nós nos tornarmos vigilantes, para que a gente não tenha a capacidade de desperdício dos momentos de felicidade em nossa vida. E a primeira coisa que Davi nos ensina a respeito disso, gente, Davi nos diz assim que nós precisamos, em primeiro lugar, é a primeira lição, eu e você, nós temos que ter disposição. Nós temos que ter desejo de amar a nossa vida, nós temos que ter disposição para amar a vida, é isso que ele está dizendo. O texto que nós lemos aqui, no verso de número 34, no verso de número 12, ele fala: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? E aí você pode me perguntar: mas pastor, por que nós temos que amar a vida? Por uma razão muito simples, porque a vida que você tem, o ar que você respira, o fato de você se manter de pé e vivo, você só tem essa vida porque Deus te deu. A vida que eu tenho, a vida que nós temos é um presente de Deus, a vida emana de Deus. Tudo que é vivo, tudo que respira, tudo que existe vida viva, é Deus quem dá. Foi Deus quem me deu a vida, e não valorizar a vida, e não amá-la, e não considerá-la, e não olhar para a minha existência como algo maravilhoso, como uma dádiva divina, isso é carregar no coração ingratidão para com Deus. É carregar no coração um sentimento de ingratidão, é ser ingrato diante do maior presente que Deus deu a mim e a você, que é viver, é respirar, é poder acordar de manhã com saúde e trabalhar, é poder abraçar filhos, é poder olhar para alguém, é poder conversar com alguém, é poder ter vida. E quando nós, por exemplo, olhamos para o texto de Tessalonicenses, que é um texto que você conhece muito bem, o apóstolo Paulo fala que em tudo nós devemos dar graças. Em tudo. E quando Paulo fala: dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Ou seja, então, eu preciso dar graças pela vida que eu tenho, esse tudo. Essa minha tradução hoje que está aparecendo, a nova versão internacional, ela é um pouco diferente da tradução tradicional. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Esse tudo é viver. O viver, a vida está englobado aí. E talvez alguém pergunte: mas como que eu posso dar graças? Como que eu posso, na verdade, ter disposição para amar a vida se eu não vejo ela como algo bom? Alguém poderá dizer assim: pastor, como que você pode dizer que a vida é boa se eu de fato não vejo nada bom? Pensando, por exemplo, na pandemia que nós vivemos, com pessoas que tiveram que fechar seus negócios, com pessoas que perderam seus empregos, como que eu posso olhar para tudo isso, pastor, e ver algo de bom? Sabe, gente, eu confesso para você que eu acho difícil, eu como ser humano, como homem, analisando esse momento que nós vivemos, eu acho difícil equacionar algumas coisas no momento que nós vivemos, que o mundo atravessa. Mas você sabe que eu acho que o grande problema é quando nós canalizamos energia, quando nós canalizamos forças, quando nós carregamos um peso naquilo que não é bom, naquilo que não dá certo, naquilo que deu errado, naquilo que está sendo ruim, naquilo que nós olhamos e deixamos com que aquilo nos domine, porque quando nós fazemos isso, nós somos impedidos, e esse impedimento é por mim, é por nós mesmos, nós somos impedidos de olhar e dar valor, e conseguir ver graça, ver favor que nós não merecíamos, ver compaixão de Deus, em algo que é tão fundamental, que é aquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida, a nossa disposição de viver, de acreditar, de ser movido por esperança, de ser movido por fé.
E aí eu poderia dizer para você, e você poderia dizer, mas o que você pode me mostrar e apontar como isso? Eu poderia te dizer a felicidade de termos a saúde, a felicidade de sermos filhos, de termos pais, a felicidade de sermos pais, a felicidade de sermos avós, de termos netos, a felicidade de termos amigos, de conhecermos amigos, de caminharmos com Ele na nossa jornada, na nossa peregrinação espiritual, a alegria de poder desfrutar do sol, de uma manhã de sol, como no domingo, um dia lindo, um dia ensolarado, um dia gostoso, a alegria de desfrutar de um dia de chuva, e de saber que aquela chuva que está caindo sobre a terra, é algo que está abençoando o lavrador que planta a sua semente, a alegria de saber que eu sou um ser humano, que eu posso desfrutar do calor, da alegria do calor, ou da alegria do frio, para quem gosta do frio, ou seja, tantas coisas, ou seja, eu olhar para a vida, e conseguir enxergar na vida coisas boas, olhar para a vida como algo que Deus me deu, e me faz e me torna feliz, e desejar essa felicidade que Deus tem para a gente. E amar a vida que é um presente de Deus, nos aproxima do Criador. Amar a vida nos aproxima de Deus. Amar a vida nos aproxima de coisas boas que habitam o nosso coração. E quando eu me aproximo do Criador, eu me aproximo da alegria maior, da sublimidade da felicidade, porque eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho entusiasmo, eu tenho alegria de viver, eu tenho gratidão em existir, porque eu me aproximo de Deus. Eu não marquei esse texto, mas eu me lembro, por exemplo, de um salmo, que é o Salmo 19, quando o salmista, e ele é Davi, no verso 1 ele fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, a beleza de Deus, a beleza da criação, o salmista consegue enxergar essa beleza. Então, em primeiro lugar, eu preciso buscar, desejar, amar a vida que Deus me deu, para que eu seja feliz. Em segundo lugar, eu preciso almejar ser feliz, eu preciso desejar ser feliz, eu preciso ter disciplina para ser feliz. E quando eu olho para um texto como esse do salmista, eu penso assim que as reflexões devem ser nesse sentido, as reflexões da vida. Eu quero ser feliz, eu busco a felicidade, eu quero que o Senhor me mostre o caminho dela, eu quero me encontrar com a felicidade, e eu acredito que a reflexão ela seja até mais profunda, gente. A reflexão, ela caminha em uma outra estrada, numa estrada mais íntima. Eu desejo a felicidade porque o Deus a quem eu sirvo, Ele me criou para ser feliz. Olha como muda de visão, a lente ela é alterada. Eu procuro ser feliz, eu desejo ser feliz, e eu desejo ser feliz porque eu sei que Deus Ele me criou, Ele criou você para que nós fôssemos felizes. Na nossa vida, e eu comecei falando que é difícil viver, na nossa vida nós vamos enfrentar grandes desafios. Na nossa vida nós vamos enfrentar momentos de infelicidade, sim. Na nossa vida nós vamos enfrentar momentos de dores, sim. Mas eu costumo dizer e pensar que isso não tem nada a ver com Deus. As pessoas às vezes questionam, dizendo assim: poxa, onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Mas isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus, Ele sempre, não esqueça isso, Ele sempre desejou enxergar em nós um homenzinho, a mulher que vive, o filho amado, a filha amada. Ele sempre desejou que nós fôssemos felizes. Por exemplo, Deus forma o homem e coloca o homem no Éden. E quando você busca o que significa Éden, uma tradução é jardim de delícias. Ou seja, se Deus Ele criou o homem e colocou o homem num jardim de delícias,
Eu não tenho como duvidar de Deus em relação a isso. Será que Deus me criou para sofrer? Não, Deus criou para que você fosse feliz, é o desejo de Deus. Agora, eu fico imaginando também uma reflexão que eu faço sempre, uma conversa entre eu e eu mesmo, muitas vezes, como o salmista: ó minha alma, por que você está abatida? E às vezes eu me pego pensando, falando comigo mesmo, tendo um diálogo comigo, e depois esse diálogo, ele se estende a um diálogo com o nosso Deus Criador. Mas eu fico pensando assim, que as pessoas às vezes não são felizes, porque as pessoas estão achando que a felicidade está em coisas. Felicidade está em um objeto, a felicidade está em um lugar do mundo, alguma terra, algum bairro, alguma cidade, algum estado. A gente costuma pensar isso, que a felicidade está em lugares assim, e esse é um problema errado, é um discernimento errado de felicidade. O Salmo 1, que alguns dizem ser Davi, mas o fato é que, pelo menos nas nossas Bíblias, não nos trazem essa afirmação que é Davi, é um texto que você conhece bem, mas olha como que diz nessa tradução: como é feliz, olha o que ele diz, aqui nós estamos falando de felicidade, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, se você não segue o conselho de ímpios, pessoas que vivem na impiedade, longe de Deus e longe de tudo que Deus almeja para nós e nos ensina por meio da palavra dele, você já está caminhando numa estrada em direção à felicidade. E olha o que ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2 diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A felicidade, o salmista está dizendo aqui que a felicidade está na lei do Senhor. A felicidade está no aprendizado desta lei. A felicidade está na satisfação desta lei, e a felicidade está na obediência dessa lei. Ou seja, portanto, de uma maneira atual, de uma maneira resumida, vamos dizer assim, eu não sei se essa palavra eu poderia estar usando, a felicidade está então em Cristo Jesus. A felicidade está em encontrar-se com Jesus. A felicidade está em ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, e todo ser humano que deseja encontrar a felicidade, todo ele deveria almejar isso, pois buscando o prazer na lei do Senhor, pois sendo redundante, buscando buscar o Senhor, com diligência, com disciplina, com aplicação, e encontrando-se com o Senhor, aí essa pessoa descobre que ele encontra-se com a verdadeira e única felicidade. E encontrar-se com Jesus, a gente supera, a gente consegue passar por cima de todo o sofrimento, porque quando eu tenho Jesus, eu tenho o melhor dessa vida, o melhor que eu posso encontrar em relação à minha felicidade tão sonhada e tão buscada. Ter Jesus é ter a melhor e a maior porção para a nossa vida, essa é a grande verdade. O Salmo 23, que você conhece tão bem, quando o Davi fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Davi está dizendo o seguinte: se eu tenho o Senhor como pastor, eu tenho o gozo da felicidade dentro de mim. Se eu tenho o Senhor como pastor, se eu tenho esse encontro com Cristo, se eu almejo encontrar essa felicidade, e eu descubro que o caminho da felicidade está em Cristo Jesus, quando eu encontro essa felicidade, eu sou pleno, eu sou feliz. É isso que o salmista está dizendo aqui. Agora, a partir dessas duas lições, a lição 3 e a lição 4, eu vejo agora Davi sinalizando que amar a vida, é isso que ele diz aqui no Salmo, no texto, e desejar a felicidade, ela só ganha concreção, ou seja, ela só ganha algo concreto e verdade dentro de nós, quando nós não utilizamos a nossa língua para a maldade, e nós nos afastamos do mal. Porque, olha que interessante, eu estou dizendo para você que eu gostaria de falar quando nossas ações
nossas atitudes, nossas falas, nossas vozes, aquilo que nós expomos ao mundo, isso tem poder de destruir a felicidade que está ao nosso alcance em Cristo Jesus, em Deus. Agora o salmista fala aqui que eu preciso me tomar muito cuidado para que a minha língua ela não seja utilizada para maldade e que nós devemos nos afastar da maldade e do mal. Aqui existe algo extremamente importante. Eu creio que a felicidade está em Jesus. Eu creio que a felicidade está em Deus. Eu creio que o homem é feliz quando o homem ele não se curva à impiedade. Ele não se curva a um caminho de pecadores ou no caminho do pecado, como diz o salmista no Salmo 1, mas o prazer dele está na lei do Senhor, e a meditação dele é nessa lei, nessa palavra de dia e de noite. E aí você sabe a sequência do texto, ele será como uma árvore plantada a ribeiros de águas, você sabe disso. Agora, o que o salmista deixa claro aqui nesse verso que a gente leu, sobre a questão da nossa língua, guarde a sua língua do mal, é isso que ele diz aqui no texto, e os seus lábios da falsidade. O que Davi deixa claro que nós podemos, nós mesmos, sermos agentes de destruição da felicidade que Deus deseja nos dar. Eu e você, nós podemos ser agentes dessa destruição da felicidade que Deus quer nos dar, e por ser agentes de destruição da felicidade, nós geramos dentro de nós infelicidade. A grande verdade é uma só. O Evangelho de Jesus nos mostra isso. A vida com Deus nos mostra isso. A história de homens no passado nos revelam isto. A história de homens no presente nos revelam isso. O que nós vemos aqui, quando eu olho para um texto assim, que encontrar-se com Jesus exige mudança. O encontro com Jesus nos muda. O encontro com Jesus, ele nos transforma. E a mudança, ela começa nos pensamentos. A mudança, ela começa dentro de nós, é uma mudança do lado de dentro que extrapola para o lado de fora com frutos. A mudança acontece no posicionamento, a mudança acontece naquilo que nós falamos. Encontrar-se com Cristo exige da gente abandono de velhos costumes. Encontrar-se com Cristo exige da gente abandono do antigo modo de falar. As coisas mudam, as perspectivas são novas. Eu quero dizer para você que tudo que nós falamos, tudo, absolutamente tudo tem repercussão ou repercussões. E essas repercussões, elas podem ser boas ou más. Elas podem ser positivas ou negativas. E quando nós usamos a nossa boca para falar palavras ou trazer palavras a quem ouve a nossa voz, palavras abençoadoras, por incrível que pareça, isso gera bênção na vida de alguém, mas isso gera bênção dentro de nós e nos traz felicidade. É isso que o salmista diz aqui: guarda a sua língua do mal. Verso de número 13, e os seus lábios da falsidade. O verso 14, afasta-se do mal e faça o bem. Eu fico lembrando de Davi, no Salmo 19, no verso 14, tem uma expressão de vida de Davi que ela é maravilhosa. Olha como Davi, ele carrega no coração essa certeza de que a felicidade, quem quer ser feliz, como ele começa perguntando no verso 12, quem deseja ver dias felizes? Ele pergunta no texto, é isso que ele pergunta: quem quer ser feliz? Quem deseja encontrar-se com a felicidade? Quem deseja ter dias bons, dias abençoadores? Você precisa então aprender uma coisa: guardar a sua língua do mal. Você precisa aprender a guardar os seus lábios da falsidade. Você precisa afastar-se do mal. E olha o que ele diz nesse salmo. Olha que reflexão profunda, olha que devoção diante de Deus, olha que entrega diante do Senhor, diante da vida, diante de um Deus que nos sonda, diante de um Deus que nos vê, que as palavras da minha boca, olha que oração, que as palavras da minha boca,
que são produções do meu coração, que acontecem por conta do tempo que eu gasto, de energia que eu vou entregar, por energia que eu vou investir. O que ele diz dentro do meu coração, dentro do meu ser, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração, ou seja, tudo aquilo que eu deixo entrar dentro de mim, sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, ou minha rocha e meu resgatador. Isso Davi diz para quem deseja amar a vida e ver dias felizes. Esta é a receita. Você quer ser feliz, meu irmão? Guarde teus lábios. Esses dias o pastor pregava aqui, de quinta-feira, que o Senhor coloque um anjo, que o Senhor coloque um guardião nos meus lábios, para que os meus lábios eles não sejam instrumentos que não abençoem, mas que pelo contrário sejam instrumentos que abençoem. E isso, quando nós abençoamos alguém, isso por si só gera em nós um sentimento de alegria, de felicidade e de gozo na alma. E a última coisa aqui, que Davi ainda continua sinalizando para nós, que amar a vida e desejar a felicidade só pode ganhar essa concreção, se tornar concreto e verdade dentro de nós, quando nós buscamos a paz, com disciplina e com perseverança. É quando ele diz aqui no verso 14, afasta-se do mal. Olha o que ele diz na parte B do texto: busque a paz e com perseverança. Novamente, Davi deixa claro que eu e você corremos o risco, sim, de sermos agentes da destruição da felicidade que Deus propôs para nós. Mas isso acontece quando nós não observamos um viver de paz. Mateus capítulo 5, verso 9, o sermão das bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele disse assim, que bem-aventurados, mais do que felizes, felicidade plena, felicidade que vem de Deus, mais do que felizes, são aqueles que, na verdade, trabalham pela paz. Bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, são os pacificadores que o texto chama, pois eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, qual é a maior alegria para um ser humano ser reconhecido como filho de Deus? Poder chamar Deus de Pai, poder direcionar a nossa oração a um Pai, que é o meu Pai, mas que é o teu Pai, que é o Pai nosso, é o meu Pai, é o nosso Pai. O apóstolo Paulo também, sobre essa questão de paz, o apóstolo Paulo também diz algo que é muito sério. Ele diz assim, não retribuam ninguém mal por mal, Romanos 12, versículo 17. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Verso 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Numa tradução tradicional, antiga, revista corrigida, revista atualizada, talvez elas tragam, talvez não, elas trazem assim, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Gente, não existe paz, não existe felicidade sem paz. Não existe alegria sem paz. A menos que você se tornou alguém tão cínico, alguém tão distante de Deus, alguém tão fora da realidade e alguém tão distante daquilo que Deus planeja, que você acha que você pode viver sem paz, não ter paz, não buscar a paz, viver uma vida inteira de desavença com muitas pessoas e você achar que você pode dobrar os seus joelhos e falar com Deus como se isto não tivesse nenhum efeito negativo dentro de você. Pelo contrário, eu não consigo enxergar a minha vida num viver totalmente destrutivo da paz e eu achar que eu sou feliz diante de Deus e diante de mim e diante da vida, que é um presente de Deus. Sem paz,
na minha relação com os meus irmãos, nas nossas relações humanas, Deus não nos acompanha. A verdade é esta: Deus não é Deus de confusão, Deus não habita onde tem pecado, Deus não habita onde tem divisão, Deus não habita onde existe contendas, Deus não habita onde existe esse sofrer, porque as pessoas querem ser felizes, mas não querem observar aquilo que Deus nos traz como mudança, como um encontro com Ele que vai nos trazer transformações e transformações. Deus é conhecido como o Deus da paz. Olha que esse texto de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 16 da sua segunda carta, Paulo fala assim: o próprio Senhor da paz. Olha o que ele diz: o próprio Senhor da paz, o Deus da paz, lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. O Deus da paz, o Senhor da paz, Ele conceda a paz em todo o tempo e de todas as formas, porque a paz que Deus nos dá é o que pode gerar em nós alegria e felicidade. É isso que o salmista está dizendo, Davi está dizendo. Você quer ser feliz? Você quer ter dias bons? Então aparte-se do mal. Não use sua língua com falsidade, não use a sua língua com engano. Busque a paz, persiga a paz. Hebreus, tem um texto de Hebreus no capítulo 12, no verso 14, se eu não estiver equivocado, que diz assim, que ninguém verá a Deus, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ter paz, esforcem-se para viver em paz. A Camilinha já ajudou, com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, a verdade é que sem paz não existe felicidade. Sem Deus não existe felicidade, porque Ele é o Deus da paz, e a felicidade está em Cristo Jesus. Por isso eu e você devemos tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. A minha conclusão é que Davi, o salmista, neste Salmo 34, ele expressa e ele deixa algo muito claro, ou uma lição muito clara, quando esse assunto e o tema é almejar, é desejar, é encontrar com a felicidade, é amar a vida. Ele deixa muito claro: a nossa língua deve evitar o mal, os nossos lábios não devem ser uma produção de falsidade, e nós devemos nos afastar de todo o mal e praticarmos o bem. O nosso caminhar, ele vai nos ensinar aqui, deve ser um caminhar de paz, caminhar como filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Agora olha o que Provérbios diz. São os últimos versos que eu quero ler hoje. Provérbios capítulo 10, do verso 11 até o verso 14. O verso 11 diz assim, que a boca do justo, ela é fonte de vida, e vida traz felicidade, e vida traz alegria, e vida gera coisas boas. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. O verso 12, o ódio, ele provoca dissensão. Ou seja, a falta de paz gera dentro de nós o ódio, e isto provoca separação, provoca dissensão, provoca rupturas. É isso que diz o texto aqui de uma outra maneira. Mas o amor cobre todos os pecados. O verso 13, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, está nos lábios daquele que o salmista no verso 1 diz assim que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso que nos traz discernimento. Mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. E por último, versículo 14, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Que a gente possa amar as nossas vidas, meus irmãos, com todas as forças, com toda a energia,
que a gente tenha disposição de buscar a felicidade hoje, amanhã, sempre, e que o nosso falar seja aprazível diante de Deus, diante dos homens, diante de nós mesmos, e que nós tenhamos muita disciplina em buscarmos a paz, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor possa te abençoar. Eu oro hoje pela família da minha cunhada Augusta, pelo seu papai, pelas suas irmãs, que recentemente haviam já sepultado a um sobrinho e agora sepultaram a mamãe, a dona Cidália. A minha oração hoje também é pelo Luca, do André e da Rosângela, que nós temos orado, que nós temos buscado a Deus pela saúde do Luca, e Deus tem abençoado e tem guardado o Luca. A oração também pela Adriana, a irmã da Suicélia, que está com suspeita de Covid, nós estamos orando também por você hoje, pela Adriana hoje. O Marcos, o cunhado da Edna também, com Covid, estava internado na UTI. A oração pelo meu irmão, pelo Roberto, pela saúde do meu irmão, que Deus abençoe meu irmão, que ele se recupere, que ele volte a poder ter toda a saúde. Nós estamos orando pelo meu irmão. Oração pela Lanha, pela Aninha, que também estão com Covid, pela Sueli Santejo, a minha amiga, pela Isaura, a vizinha da Patrícia, pelo Antônio Pedro, que é o irmão da irmã Floripes, pela saúde do meu sobrinho Miguel, que nós oramos sempre também, pela Thalita, a nora da Alexandra, pela mãe do Marcelo, que é o esposo da Letícia, que nós estamos orando pela saúde também da mãe do Marcelo, pela Elizabeth, pela Gleiciele, pelo Davi e a Nelise, e pelo Murilo, Isaac e Esther, que são os netos e a nora e filho da irmã Eliene. São essas pessoas que eu quero apresentar em oração também. Eu também quero orar, eu estava me esquecendo, pela família do César. O César, ele era um ministro de louvor da Igreja Batista do Calvário, lá de Santo André. O César, numa reunião que eles tiveram, num café que eles tiveram reunidos com uma pessoa que estava com Covid, acabou de 20 pessoas, eu já disse isso aqui, 13 foram infectados. Infelizmente, o Marcos, que eu orei a semana passada, e o César, que estavam numa situação mais complicada em relação aos outros 11. O César estava entubado, mas, segundo a vontade de Deus, o César foi recolhido, ele não resistiu e ele foi alguém que foi tomado, mais uma pessoa aí, dentre esse número grande no Brasil. Que Deus possa abençoar a família do César, que Deus possa abençoar os nossos pastores amigos lá daquela comunidade, pastor Odair e todos os pastores que com certeza estão com o coração em pedaços pelo fato de ter perdido um irmão amado, e que Deus abençoe a todos. A minha oração em minha casa, a minha oração sempre é: Senhor, abençoe a todos, leve o alento a todos que perderam pessoas, que perderam filhos, pais, netos, que perderam pessoas tão importantes, não só para essa doença da pandemia, mas pessoas que também se foram, pessoas que morreram com outras enfermidades. A minha oração é por todos os profissionais da saúde, que nós os chamamos de nossos heróis, heróis sem capa, heróis que não são heróis de Hollywood, mas são heróis da vida real. A nossa oração é por todas essas pessoas, e que Deus abençoe você. Eu citei esses nomes, e você ore junto comigo, use a sua autoridade de servo de Deus. Que o Senhor abençoe vocês também, em nome de Jesus. Senhor Jesus, primeiro eu quero te agradecer por mais essa reunião, por mais esse culto, por mais esse encontro que nós tivemos com o Senhor. E todos esses nomes que eu relatei, são 16 nomes, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre eles. Aqueles que necessitam do agir do Senhor em relação à saúde do físico, aqueles que necessitam da ação do Senhor na saúde da alma, no cuidado da família. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, porque Tu és Deus. A palavra ainda não nos chegaste à língua, e o Senhor conhece a nossa oração. Eu te peço pelo Teu poder, pela Tua graça,
Visite a todas essas pessoas. Coloque as tuas mãos de poder, as tuas mãos de cura. Nós temos orado por essas pessoas, a igreja tem orado, os pastores têm clamado por essas vidas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, leve o consolo para quem sepultou os amigos, sepultou parentes, sepultou pai, mãe, filhos. Coloque tuas mãos sobre os nossos profissionais da saúde, os nossos heróis, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais em outras funções. Eu te peço a tua bênção sobre eles também. Abençoe o Brasil, abençoe o mundo. Coloque as tuas mãos sobre nós, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, aquilo que o homem não faz, aquilo que está limitado ao médico, à medicina, à ciência, ao Senhor não está limitado. Nós nos submetemos diante do Senhor, pedindo a Tua proteção e a Tua graça. Esteja conosco, Senhor, esteja nos abençoando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço agora uma noite de graça, uma noite de bênção, que o Senhor nos leve até os nossos lares, eu e a Camilinha que estamos aqui hoje, os nossos amados que estão em sua casa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde pelo teu poder, que o Senhor nos dê uma semana de bênção. Na quinta-feira o pastor Ivaldo estará aqui nos abençoando, e que nós possamos receber uma boa palavra e sermos tocados pelo teu poder. Eu te peço, nos dê uma noite de paz, nos guarde, nos livre de todo o mal, esteja conosco, fica conosco, seja a nossa companhia hoje e sempre. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus e em teu nome agradecendo, amém e amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe você, todos vocês, tenham uma boa noite. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os teus efeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. So